No Tejo, deu as primeiras braçadas e no futebol fez incursões pela esquerda. Mas é no jogo da sueca que é considerado exímio. Este antigo operário da metalurgia herdou o Benfica da família, clube que diz ser do povo e nunca do regime. Bem-vindos a mais um Cultura Tática. É natural de Santiria da Azóia, iniciou a luta antifascista ainda com idade juvenil, esteve destacado na Guiné, cresceu para a política na fábrica onde afinava máquinas para a metalurgia, é membro do Partido Comunista Português desde 1974 e secretário-geral do PCP há 14 anos. Deputado e benfiquista, Jerónimo de Sousa é o convidado de António Simões neste Cultura Tática. Jerónimo de Sousa, muito obrigado por estar neste Cultura Tática. António Simões, nosso mestre deste Cultura Tática, a quem eu penso, antes de passar naturalmente a palavra ao nosso convidado, a escolha precisamente de Jerónimo de Sousa para este Cultura Tática. Ora bem, agradecer, como é óbvio, ter aceito o nosso convite, para nós partilharmos aqui um pouco da sua... Não direi apenas da sua carreira, mas da sua sensibilidade, da sua personalidade, já bem conhecida, mas não tanto quando se trata de falar um bocadinho misturado com o futebol. Dizer-lhe que eu cheguei a um momento da minha vida que eu é que escolho com quem quer conversar. E tive que escolher assim. Porquê? Porque é uma pessoa que eu aprecio, é uma pessoa que eu admiro. E, sobretudo, aonde é que o meu amigo vai buscar a energia? Onde é que se estimula tanto e diariamente para continuar a defender causas no qual, como também eu disse, eu muito aprecio. Gostava que me falasse um bocadinho disso. Bom, eu creio que sou um pouco o produto do meio em que nasci e fui criado, aqui nesta corda industrial, aqui ao lado, no Concelho de Louros. Com vida difícil, como imaginam, por razões económicas, pais operários, irmãos operários, onde nós tínhamos uma consciência muito grande e um grande realismo. Por exemplo, quando o professor nos perguntava, ainda que atrás, nos perguntava o que é que queríamos ser quando fôssemos grandes, e todos ou queriam ser serralheiros, vidreiros, operários das madeiras, cerâmicos, porque eram as fábricas que existiam aqui, porque não valia a pena nós pensarmos que, afirmarmos que queríamos ser doutores ou engenheiros, porque sabíamos que a fábrica esperava para nós muito cedo, que, enfim, tirávamos o ensino básico, enfim, ainda fizemos um ensaio no plano do ensino profissional, mas o destino era a fábrica. E por isso mesmo cresci, portanto, nesse ambiente onde depressa ganhávamos um sentido coletivo. Ainda em crianças, eu às vezes fico espantado de lembrar-me que com 6, 7 anos, 8 anos, vinhamos, enfim, lá do sítio onde nasci, até ao Tejo. Aliás, é a primeira experiência desportiva, portanto, é a natação em que, sozinhos, enquadrados por os mais velhinhos, íamos atravessar os esteiros, aprender a nadar, portanto, com a prova máxima que era passar, portanto, desta margem para o Mouchão, que fica em frente, com uma grande prova de resistência, com esta ideia que nos sentíamos um pouco como pardais à solta, portanto, porque os pais não tinham possibilidades, trabalhavam, portanto, não havia creches, não havia tantos espaços de lazer, portanto, havia, enfim, a escola e depois aqueles 3 meses imensos de férias e que levava a procurarmos juntar, portanto, como um bando de facto de pardais. Depois a consciência ganha-se e ganhou-se na fábrica.
uma fábrica metalúrgica, portanto, que fica aqui no concelho, ao lado, com cerca de 500 trabalhadores, em que ganhávamos a consciência da injustiça e da exploração. Eu lembro-me da primeira lição marxista que levei, tinha 14 anos, em que um mestre me veio perguntar quanto é que eu ia ganhar para a fábrica. E, na altura, portanto, um valor relativo, 10 escudos por dia. E esse mestre disse, pois, tu produzes 40 e só recebes 10. Os outros 30 vão para o patrão. E, na altura, senti-me logo um explorado, portanto, um injustiçado. Era a forma como nós despertávamos a própria consciência. A consciência de classe. Antes da consciência política. Mas a nossa origem, portanto, esse trabalho na fábrica, as dificuldades económicas, que eram muitas, porque, de facto, esta consciência ia-se formando gradualmente com essa experiência na ia fábrica. crescendo com tudo isso? Eu lembro-me, perguntava o António Simões como é que se criou, portanto, e que sensibilidade, portanto, era esta que hoje, portanto, tem esta expressão. Sei lá, eu lembro-me na oficina, na fábrica, as mulheres eram altamente exploradas. Um trabalho com tornos a pulso, um trabalho durante 8 horas, uma grande violência. E o patrão definia as metas, portanto, os objetivos, e se não cumprissem, eram despedidas. Ora, portanto, as mais velhas, geralmente, mais dificuldades, não é? Tinham mais dificuldade. Eu era afinador de máquinas, como disse. De vez em quando partia-se uma broca, portanto, uma navalha. E as mais jovens tentavam, digamos, que eu fosse lá em primeiro lugar. Mas essa sensibilidade levava-me a ir arranjar a máquina às mais velhas, para ver se conseguiam fazer a produção, porque o perigo era o despedimento. E esse sentimento de solidariedade muito vivo ia formando a minha consciência também nessa dimensão da sensibilidade para os problemas, da definição de causas, de procura de justiça social. Sim, sentido de justiça social. E é neste quadro, naturalmente, em que nesta corda industrial o PCP na altura tinha muita influência, antes do 25 de Abril, uma grande influência. E era, digamos, o único partido, porque os outros tinham sido liquidados. Através, enfim, do jornal Avante, de uma folha de seda que nós líamos, íamos formando também a nossa própria consciência, a consciência política. Aliás, há um episódio notável. Na altura havia, os operários iam para as tabernas, com recurso para fugir um pouco à fadiga, às vezes exageradamente, e jogavam às cartas. E tinha uma regra que ninguém com menos de 18 anos se sentaria na mesa deles. Portanto, eram meios operários. Mas deixavam-me assistir. E então, a meio do jogo, portanto, um deles passava-me um avante clandestino e lê lá. E eles iam jogando e eu ia lendo, enfim, muitas vezes não percebendo bem aquilo. E acabava a leitura, arrecadavam de novo o jornal e continuavam a jogar às cartas. Até ao ponto, um dia, de abrir uma exceção, foi um acontecimento, de me deixarem sentar à sua mesa de jogo. Olha, já agora deixe-me só aqui acrescentar uma coisa muito interessante, porque eu tive essa experiência dentro do lar do Benfica, era eu miúdo, era júnior, mas estava exatamente no lar do Benfica com os séniores. E havia um quarteto de jogadores de sueca. A propósito disso, eu sei que o meu amigo era um brilhante jogador de sueca. Já descobri isso. Se calhar tem a ver com esses tempos. Ora bem, então era Costa Pereira com o José Águas e o Ângelo com o Cavém.
estamos aqui a falar de tudo de bicampeões europeus, Sim, esta sim, gente. sim. E eu ficava ali a assistir, assim que eu aparecia, regra. Calado, pode assistir. Mas ainda não está no momento de jogar connosco. Eu recordo exatamente. Isto tinha a ver com um padrão de comportamento daquilo que era também a força do mais velho. O respeito pelo mais velho. Sim, sem dúvida. Mas já que agora estamos a falar isso, o amigo tem que nos dizer como é que era. Tinha sempre trunfos, ganhava sempre. Como é que era? Bom, é que dizem que o meu amigo era um brilhante jogador de sonho. Diziam as más línguas que eu tinha 3 qualidades. Jogo bem, joga bem, é alto e espreita as cartas ao adversário. E de vez em quando faz uma renúncia. Mas, portanto... Mas isso tem a ver já com esse convívio que tinha, não é? Com esse jogo. Ainda hoje, com esta vida que eu tenho, o que é interessante é, na coletividade ali do lugar... Onde é que costuma jogar? Sempre posso. Claro, Obviamente, claro, geralmente claro. não posso, mas vou e eles estão sempre a ver da possibilidade de me convidarem de jogar um pouco. Claro. Portanto, um bocado o sentimento de alguém igual. Não olham para mim nem por cima, nem por baixo. É um deles. Sim, Ainda se vê exato. hoje como um operário? Sim, em termos de consciência, em termos de experiência, em termos da contribuição que isso deu para a minha forma de ser e de estar, naturalmente, ainda me sinto, portanto, um operário. Aliás, uma característica, eu em 75, o partido convocou-me e deu-me esta informação. Olha, decidimos que vais para deputado constituinte. Imaginem, há 45 anos. E a minha pergunta foi, o que é isso de ser deputado? Como é que isso se faz? Que idade tinha na altura, Jerónimo? 28 anos. Sim. E a explicação é assim, como é que se faz? Tu não sabes fazer uma lei, mas conheces a vida, a realidade, os problemas. Exato. És capaz de falar num plenário para 1000 trabalhadores, será fácil falares ali. E vais ver, portanto, que és capaz de cumprir a tarefa. E, de facto, descobri a chave do segredo. Eu não tinha que inventar nada. Tinha, a partir da minha origem, do conhecimento da realidade, não sabendo discutir um termo técnico de uma lei, naturalmente, mas eu discutia melhor a lei da greve do que os outros deputados. Porque eu vinha onde ele foi inventado, portanto, e criado, portanto, na fábrica, na empresa. A sua vivência era a sua arma de oratória, não é? É um bocadinho como a questão do... Poucos são aqueles que falam bem de futebol se não tiverem jogado futebol. Portanto, Sim. a vivência que passou, é tudo aquilo E que passou, defini ajudou nisso. que não tinha que parecer o que não era. Não tinha que parecer um intelectual, portanto, um jurista. Tinha de ser o que sou. E mesmo hoje, na Assembleia da República, passados estes anos todos, de certa forma ainda tenho o estatuto de deputado operário, que é, portanto, a convicção, portanto, o conhecimento da realidade do mundo do trabalho, os problemas, me levam ao respeito de outras bancadas. Enfim, discutindo as convicções, portanto, o ideal, portanto, enfim, tudo isso é verdade, mas há uma coisa que reconhecem. É essa convicção, seriedade, portanto, falando do que sei. Falando do que sei. Tal estatuto moral que uma amiga te criou. Sim. Isto é indiscutível em tudo na vida. Em tudo na vida. Eu confesso que às vezes olho para mim e olho para o meu passado e tenho esta sensação e esta convicção que me traduz uma realidade de que eu posso falar sobre algumas coisas. Porquê? Porque temos mundo, meu caro amigo, nós temos mundo. E é esse mundo que nos permite falar sobre as coisas. E até fico com a sensação que começa a faltar mundo aos nossos jovens portugueses. Começo a pensar nisso. Porque é muito importante esse capital todo de experiência.
para poder falar. Porque tem uma amiga que criou esse estatuto moral. Sim, mas é um também estatuto fui de facto adquirido. um parlamentar, também passei por lá, etc, etc. E confesso que tive colegas, um deles pertencentes também ao partido do meu amigo, o Carlos Brito, um parlamentar fantástico, não é verdade? Com outros grandes parlamentares noutros partidos, como o Sá Carneiro, o Amaro da Costa e o Lucas Pires e o Dr. Mário Soares. Quer dizer, havia uma gama de gente que, de facto, passaram a ser grandes referências no campo político para este país. O meu amigo pertence a esse grupo. Não é só pela idade. É pelo jogo, como eu costumo brincar, é porque jogou em todas as posições, conhece o jogo, conhece a cultura do jogo, ou seja, conhece a cultura parlamentar, política e, sobretudo, conhece uma coisa que é a maior lição que nós podemos ter. Tem vida. Tem uma lição de vida que pode transmitir. E isso é muito importante que o meu amigo não pare, veja lá, arranje maneiras de não parar, porque os jovens precisam dessas referências, como o meu amigo. Isso é uma tarefa muito difícil, não parar. Mas para já não estou a pensar nisso. Esse é o meu desejo, porque nós precisamos desta experiência. O país não pode abandonar esta gente experiente em todos os setores, não é? Sim, e também na vida política. Há uma outra dimensão que considero importante, que é a forma de estar na política. Hoje, os políticos estão mal considerados, de uma forma geral. E sentir-me na política, não para me servir a mim próprio, mas para servir os trabalhadores, o meu povo, o meu país, sem qualquer benefício material, sairei, portanto, como entrei, onde tudo a ganhar e nada a perder. E isso dá-me também uma alegria imensa. Falávamos há pouco do convite para jogar às cartas, do tratamento até enfim, lá no lugar onde moro. Muitos amigos, não são do meu partido, são de outros partidos, mas todos me tratam por camarada. Independentemente de não serem do partido, mas da admiração. E este sentimento para eles é muito importante, de me terem ali à mão. De estarem próximos. Ao mesmo nível. Ao mesmo nível. E isto é compensador, portanto, para quem anda nesta vida difícil, exigente, em que não podemos enganar-nos, em que, portanto, enfim, numa entrevista, numa situação concreta, numa iniciativa, nós podemos falar sempre com uma grande tranquilidade, não sou perfeito, portanto, obviamente terei virtudes e defeitos. Mas tem autoridade. Mas este capital que eu refiro tem para mim uma importância muito grande. Portanto, porque acho que assim estamos a resgatar o que a política tem de mais nobre, que é servir os interesses do nosso povo e não nos servirmos a nós próprios. E este, portanto, digamos, tem uma força imensa. Dá-nos força, dá-nos confiança e dá-nos respeito dos outros. E já agora, falar-lhe aqui, Nelson, fazer-lhe uma vez que está a falar nesta coisa de servir, esta paixão pelas coisas e pelo sentido de justiça, etc. São coisas muito importantes. São valores e princípios são fundamentais. Não é? Tornou-se um grande benfiquista. Olhou também dessa maneira. Tem o Benfica a ver também com isso? Com esse sentido de servir, com essa matriz popular? Bom, para ser sincero, com uma grande franqueza, portanto, digamos, a composição clubista da família... Foi herança familiar. Conduziu a opção. Portanto, eu era o mais novo de 6 irmãos. Portanto, 4 eram benfiquistas, 1 era do Belenenses e naturalmente E aí ganhou a maioria, portanto, porque um dos irmãos mais benfiquista, digamos, fazia ali o assédio permanente, mas, digamos, era num quadro em que o Benfica
estava, digamos... Tal como ser operário metalúrgico foi uma inevitabilidade, era também inevitável que fosse do Benfica, tendo em Sim, conta o de certa enquadramento, forma, de certa forma, onde depois, portanto, isso se materializava nos resultados, designadamente no plano internacional, portanto, europeu, mas do conhecimento de alguns jogadores, portanto, enfim, que tínhamos, Claro. designadamente o Eusébio, portanto, o Simões, portanto, essa figura que eu adorava, portanto, que era o Torres, pelas suas... Excelente pessoa. pelas suas características pessoais, portanto, pela sua singeleza, mas de uma eficácia enorme. E, portanto, a opção, de facto, foi condicionada por este enquadramento familiar, mas depois também o gosto. Portanto, não se recorda do primeiro jogo que viu do Benfica? Já muito tarde. Foi um jogo Benfica-Porto, em que o Benfica chegou a estar a perder por 2-0 e acabou de dar a volta, portanto, aos 3-2. Esse é um jogo épico. Um amigo foi falar num jogo épico. A 8 minutos do fim perdíamos por 2-0. Ganhamos 3-2. Me lembro-me tão bem como hoje. Verdade. Último gol, de cabeça, para Humberto Coelho. Um livro junto àquela meia-luazinha fora da área. E normalmente dali, enfim, o Eusébio. Mas resolvemos fazer diferente. Eu vou ao pé da bola e faço a bola subir e descer de maneira a que o Humberto tivesse dado de cabeça e faça um gol fantástico. 3-2. O treinador do Porto, Fernando Riera, que tinha estado no Benfica, e viraram... Agora apareceu este jogo da Bélgica agora, não é? Exatamente. 2-0, então. O Japão, são exatamente. jogos épicos. Realmente aquele famoso Portugal-Coreia, etc. Então, são jogos... Mas o meu amigo foi lá buscar um desses melhores, um dos melhores. E marcou, não é? Então marcou, é evidente que marcou profundamente. Em termos de percurso futebolístico, portanto, ou desportivo, sempre praticamente amador, portanto, um clube local, portanto, inevitavelmente foi o começo. Ainda fiz um ensaio aqui no Sacavenense, como iniciado. Mas no futebol? No futebol, sim. No Povoense, portanto, ali na Póvoa de Santiria, mas depois regressei, portanto, ao Clube da Terra, tinha responsabilidades de dirigentes, e depois meteu-se também a Guerra Colonial, portanto, que alterou profundamente Já agora a não se nossa lembra vida. qual era a posição onde mais gostava de jogar? Extremo esquerdo. Extremo esquerdo, claro. Sim, sim. sentido. Eu sou esquerdino, Claro, portanto... eu também, por acaso. Só pode dar grandes jogadores. Só pode dar grandes jogadores, é verdade, está a ver. Mas foi, portanto, uma experiência. Ainda fiz um ensaio na escola preparatória, portanto, no handball. Eu tinha uma vantagem, tinha 25 centímetros de palmo, que permitia um lançamento muito forte. Claro que depois na tropa, portanto, ainda realizámos torneios de futebol salão, portanto, mesmo lá em Bissau. E a própria instrução militar, tendo em conta que eu era de uma tropa especial, portanto, da Polícia Militar, tínhamos que ter uma preparação física, portanto, claro, elevada, tendo em conta essa responsabilidade. Mas foi um percurso normal, natural. Portanto, eu gosto de futebol. Naturalmente, todos nós temos a nossa paixão. O meu problema, portanto, às vezes, é assistir à perda do sentido da medida de substituir a paixão pela obsessão. E isso, geralmente, dá mau resultado. Porque o futebol, portanto, é um espetáculo bonito, um jogo coletivo, onde a individualidade não se dilui, portanto, mas integra, portanto, precisamente esse coletivo. Onde todos trabalham para todos, onde todos procuram, portanto, enfim, dar o seu melhor, onde se verifica, portanto, a arte, a criatividade, o rasgo num lance, nos surpreende. num chute, enfim, tem, portanto, essa forma de nos apaixonarmos, porque quando se transforma em obsessão,
perde-se o sentido da medida, porque esquecendo, sei lá, eu não conheço nenhum clube no mundo que tenha ganho sempre. Ou uma seleção que tenha ganho sempre. E, aliás, neste meu partido aprendi, portanto, uma expressão interessantíssima que é que as vitórias não nos descansam, mas as derrotas não nos desanimam. E isto também aplicado, portanto, no fundo, ao jogo de futebol, portanto, tem toda a validade e atualidade, na medida que é isso mesmo. Portanto, é um jogo de futebol, portanto, onde podemos expressar o nosso sentimento, a nossa alegria, a nossa tristeza, sem transformar aquilo, de facto, numa obsessão. Não há vencedores sem vencidos, não é? Pois. Não vale a pena, por mais que votas de dê, não é? Estamos a caminhar para o final da nossa conversa, infelizmente. Mas António Simões, porque naturalmente é de uma geração também da mesma... passou pela mesma também que o Jerónimo de Sousa, na altura em que se dizia, e hoje se diz muito isso, que o Benfica era o clube do regime. No entanto, é também apelidado como o clube do povo. Há aqui uma... Considero que ou as duas coisas são houve ali repetidas na naturalmente, altura, ou então... houve naturalmente um aproveitamento Do do regime ditatorial, portanto, claramente, tendo em conta, portanto, o prestígio, portanto, o percurso e as vitórias do Benfica, tentou, digamos, puxar a si, portanto, o mérito, portanto, e capitalizar, portanto, essa realidade. Embora, eu creio que é uma marca significativa. A expressão popular do Benfica. Eu não estou, portanto, não estou a retirar isso, portanto, a clubes de futebol, portanto, que têm também essas características que eu respeito, mas de facto o Benfica tem esta dimensão popular, portanto, e não é só o povo, portanto, enfim, que é associado, que pertence a essa massa associativa, mas tem esta característica que se mantém. Hoje o futebol mudou muito, enfim, hoje a componente económica, enfim, toda a atração que o futebol permite. A componente económica que muitas vezes dita é essa obsessão de que falamos. Exatamente. Ainda há pouco falava da questão da paixão. Eu não sou contra a questão de se ter tornado numa grande indústria. A questão é não mexer com a paixão. Não venham com a ideia de que não é compatível as duas coisas. É perfeitamente compatível. E eu espero que a paixão nunca desapareça, porque esse é que é o grande alimento da própria indústria. Mas a propósito da pergunta que o Nelson fez, eu gostaria de expressar aqui não tanto a minha opinião sobre isso, porque eu tenho a consciência, hoje, não tanto naquele tempo, que servi o regime, indiretamente eu servi o regime, na medida em que o Benfica e o futebol serviu o regime, embora não tenha sido essa a nossa intenção. Mas dizer isto, e fico um pouco chocado, mesmo magoado, para não dizer zangado, quando alguém quis, e há gente com alguma responsabilidade que o afirma, influenciando talvez mentes mais frágeis, que o Benfica foi o clube do regime. O Benfica foi exatamente o clube de oposição ao regime. Eu assisti a Assembleias Gerais no Benfica de grande lição democrática. A verdadeira democracia estava dentro daquele pavilhão, ao contrário do que estava fora. Eu assisti a isso. O Benfica foi, sobre esse aspecto, pioneiro e tem um passado ligado àquilo que era o poder da palavra num regime ditatorial. Ora bem, sobre isso. Já agora dou um exemplo concreto. Em 1961, o Benfica jogava com o Barcelona em Berna para a primeira Taça dos Campeões Europeus. Teve a felicidade de ganhar. Um dia antes, ou depois, no mesmo dia não foi, ou foi um dia antes ou depois, o Benfica jogou contra o Vitória de Setúbal para a Taça de Portugal, meias finais, perdeu 4-1 porque jogou com a reserva. Jogou com reserva? Jogou com a reserva. O Benfica faz o pedido para que o jogo fosse adiado, a Federação não o aceita, o tal clube do regime não consegue adiar um jogo dessa importância. Meias finais que tira, possivelmente, mais uma taça Portugal para o Benfica. Eu ponho esta questão, não ponho nada em casa, mas ponho esta questão. É possível fazer isto hoje?
É possível tomar essa decisão hoje? Nas mesmas circunstâncias, seja qual for o clube? Eu respondo à minha própria pergunta: não. Não, não era possível. Portanto, é preciso saber separar as coisas. Eu não defendo nenhuma das circunstâncias. O que eu defendo são princípios e valores que têm a ver muito com a raiz do Sport Lisboa Benfica. Ninguém dá lições neste país da democracia à história do Sport Lisboa Benfica e às pessoas que o serviram. Não sei se me devo calar ou se devo continuar. Percebe? Portanto, eu tenho esta convicção e tenho esta certeza que, efetivamente, o Benfica foi sempre um clube democrático. Ainda acompanha muito, vibra muito com o Benfica, Jerónimo Sousa? Sim. Não sei se ainda tem tempo para ir ao estádio. O estádio é mais difícil. Políticos que tem, Em relação ao estádio, em relação a ir ao estádio, eu tenho uma regra que, em relação aos jogos nacionais, para não zangar os meus camaradas de outros clubes. Muito bem. Portanto, não assisto. Mas jogos internacionais adoro ver, portanto, na luz. Já ouvi por lá uma vez ou outra. Sim. É verdade. Não sei se alguma vez perdeu a sua fé no Benfica. Não, tanto porque é aquela concepção que eu há pouco referia, de facto, das vitórias não nos descansarem, portanto, e das derrotas não nos desanimarem, serve, digamos, tem aplicação prática quando, sei lá, tanto este ano que passou, esta época, portanto, enfim, não foi brilhante. Não foi de festa, pelo menos. Não foi de festa. De campeonato, exatamente. Bom, mas isso não invalida nada, portanto, o sentimento de que para o ano é necessário e possível fazer melhor. Portanto, não é ficar amuado porque, como digo, é errado pensar que um clube tem que ganhar sempre. Não pode ser. Portanto, é evidente que deve ganhar o máximo que pode. Mas estamos a falar de um ato desportivo, estamos a falar de um jogo de futebol com toda a importância que tem, mas onde é preciso racionalidade, portanto, lógica, para além do acreditar, portanto, e da paixão que manifestemos, obviamente. A minha pergunta tinha um sentido, porque o António Simões e o Cultura Tática têm aqui uma lembrança para si e que tem a ver com a fé que tem no Benfica, que é a Bíblia do Benfica. Obrigado. É a Bíblia do Benfica, do autor Luís Miguel Pereira, que é aqui nosso companheiro de trabalho na Sport TV, com o prefácio do Rui Costa, e, portanto, tem a catequese toda do Benfica. Tem os ensinamentos todos. Se tiver um bocadinho de disponibilidade, lê isso com toda a tranquilidade. Obrigado. Que tem a ver, seguramente, com a sua infância, com a sua escolha, com o seu sentimento desportivo. E já agora aproveito para lhe dizer que foi uma boa escolha. Obrigado. Jerónimo Sousa, muito obrigado. Obrigado pela vossa amabilidade. Cultura Tática. Agradecemos-lhe imenso. António Simões, muito obrigado também. Obrigado, Nelson. No próximo Cultura Tática estará já aqui imenso. o Pedro Correu muito Martins. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Jerónimo Sousa. Até uma próxima oportunidade. Fechamos aqui mais um Cultura Tática. Obrigado por nos acompanhar. Até sempre.